Nesse segundo vídeo, o religioso Roberto conversa com Lilian, que é esposa de um caminhoneiro usuário de álcool e cocaína. Ela gosta muito do marido e por isso está preocupada com o uso de drogas dele. Já tentou ajudá-lo algumas vezes, mas está frustrada com a falta de sucesso. Roberto busca acalmar a ansiedade de Lilian, esclarecendo alguns pontos sobre as recaídas do marido e discutindo sobre atitudes que podem ajudá-lo a deixar o uso. Vamos à história. Boa tarde, dona Lília. Boa tarde, seu Roberto. Hoje eu queria falar com a senhora um pouquinho, pode ser? Pode ficar à vontade, pode Com entrar. licença, com licença. Senta-se, Roberto. O senhor aceita um cafezinho? Ah, aceito sim. Um cafezinho sempre é bom. Tá bom. Naquele dia que a senhora foi me procurar, eu fiquei chateado de não poder atender. Eu já tinha um compromisso e não tinha assim como cancelar. Mas hoje tirei um tempinho para a gente conversar. Estou achando a senhora triste e preocupada. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Estou à sua disposição. É verdade, mas eu nem sei por onde começar. Dona Lília, às vezes o problema parece maior do que realmente é, porque a gente não está encontrando uma saída. Mas para tudo há solução. Pode ter certeza. Na verdade, eu não sei mais o que fazer. O Ailton, meu marido, sempre foi um homem bom, trabalhador, carinhoso, mas desde que o irmão dele morreu, há mais de 2 anos, ele mudou muito e eu não sei porquê. Ele ficou revoltado, parou de sair comigo e quase perdeu o emprego. Se não fosse o seu Jairo da padaria, ele estaria desempregado desde o fim do ano passado. Seu Jairo conversou com o patrão dele pedindo mais uma chance. O que a senhora acha que foi a causa dele ter mudado tanto? Sabe, seu Roberto, ele começou a beber e a jogar e usar umas drogas mais fortes e também caras. No começo, eu achei que era por causa da tristeza pela perda do irmão, porque ele ficou muito triste e chateado por um bom tempo. Fiquei muito preocupada e convidei ele para ir à igreja. Ele acabou concordando em ir conversar sobre o que estava acontecendo. Sim, eu soube. Mas na época eu ainda não estava na comunidade. Pois é, então ele foi lá e depois disso melhorou. Ficou um bom tempo sem beber, sempre que ele chegava de viagem ia comigo na igreja. Eu falei pro senhor que ele é caminhoneiro, né? Sim, falou sim. Mas agora a coisa piorou de novo. Tem dia que ele chega em casa doidão, muito alterado, de olho arregalado, mastigando os dentes e xingando todo mundo. As crianças estão com medo dele e ele fica com raiva porque ela se esconde quando ele chega em casa. Eu não sei mais o que fazer, nossa vida tá muito difícil. Puxa, pelo que parece, o marido dela estava no caminho de melhorar e teve uma recaída. Talvez seja bom conversarmos sobre isso, como tem afetado a família. Realmente não deve ser fácil para uma esposa ver o marido ter conseguido parar de usar drogas e depois de um tempo os mesmos problemas voltarem. E se esses problemas estão indo e voltando e ele continua usando drogas, deve ser porque é um usuário de alto risco. Bom, ela precisa ser orientada de uma forma adequada. Senão, ela corre o risco de não confiar mais na capacidade do marido de parar de vez com o uso de drogas. Sabe, dona Lília, certas atitudes em nós humanos são mais difíceis de mudar do que outras. Mas é importante a gente acreditar que é possível mudar. O começo da mudança depende de muitas coisas, como a ajuda da família, melhores condições de trabalho, apoio de profissionais de saúde, além de uma boa motivação para mudanças. E no caso do seu Ayrton, a senhora precisa compreender que sozinho ele não vai conseguir. Quem sabe juntos a gente ajuda o seu marido a buscar essa vontade. Então, o que a senhora pode fazer
é ajudar a perceber o quanto o uso de álcool e outras drogas está trazendo problemas para ele, para a vida pessoal, familiar e profissional. É mesmo. Como o senhor acha que eu posso fazer isso? Eu fico me perguntando se isso não é culpa minha. Ele acha que ninguém mais gosta dele, mas eu quero que ele mude justamente porque eu gosto dele, não porque eu não gosto. E entenda, dona Lília, a senhora não é culpada por ele estar usando drogas. É importante que a senhora saiba disso. Mas eu acho também que se a senhora tiver mais conhecimento sobre o que acontece com as pessoas que têm problemas com o uso de álcool e outras drogas, talvez isso possa ajudar a entender o que se passa com seu marido. Quem usa álcool e outras drogas geralmente passa por várias fases diferentes. Por exemplo, algumas pessoas param de beber e de repente, sem muita explicação, voltam a beber novamente. Isso é chamado de recaída. Isso mesmo, uma recaída. Sabe, ele estava indo bem e de repente tudo começou de novo. É terrível para mim. Imagino o que a senhora está sentindo. O mais importante é saber os motivos que fizeram o Ayrton recair. Sem dúvida, existem algumas características da própria pessoa, mas também outras situações como o estresse ou o desemprego. Na sua opinião, por que o Ayrton voltou a usar drogas? Acho que o senhor tem razão. No caso dele, pode ter sido a tristeza com a morte do irmão, ou o cansaço de viver na estrada, ou até a vontade de ficar acordado para poder dirigir mais e ganhar mais dinheiro. Agora eu já estou achando que é tudo isso junto. Imagine que a profissão de caminhoneiro deve ser muito estressante. Deve ter muitas situações de risco e ocasiões que podem influenciar e estimular o uso de álcool e outras drogas. Além disso, ele passa muito tempo longe da senhora e da família. O senhor quer mais um cafezinho? Eu conto que ele me bateu. Ai, não. Eu já esqueci. Será que o pessoal do posto de saúde vai contar para ele? Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Foi só uma vez. Ainda bem que da segunda vez que ele tentou, eu fugi para a casa do meu irmão. Fugi mesmo. E se ele fizer de novo, não vai ter volta. Não vou contar. Mas se o Ailton começar com isso de novo, ai, no ano passado as coisas estavam tão melhores. Ele tinha percebido que a nossa família precisava dele e parou. Como isso foi acontecer de novo? Como? Como eu estava dizendo, quem usa álcool e outras drogas passa por várias fases. A primeira dessas fases é quando a pessoa que está usando a droga não enxerga nenhum problema relacionado a isso. E como não vê o problema, acha que tudo está acontecendo e que está tudo bem. A outra fase que existe é, por exemplo, quando o usuário da droga percebe que isso já está trazendo alguns problemas, mas ainda não sabe se quer realmente mudar, é como se ele estivesse contemplando a ideia de mudar para dar um tempo nos problemas. Em outras situações, a pessoa já está decidida a parar de usar droga, porque reconhece que ela está causando muitos prejuízos para a sua vida. É quando ela toma uma decisão. Muitas vezes, a pessoa consegue parar com a droga e se mantém assim por muito tempo e cuida para não voltar a usar, para ficar bem. É verdade, isso tudo aconteceu com ele. Na época eu fiquei muito orgulhosa, mas por que a pessoa depois volta a usar? Veja, dona Lilian, em muitos casos a recaída pode acontecer. É por mais difícil que possa parecer, ela pode ser uma dica para mostrar o que ainda precisa ser mudado. Mas acredite, se ele já conseguiu uma vez, ele vai conseguir de novo. A senhora pode contar comigo e com muitas outras pessoas dispostas a ajudar. O pessoal da comunidade, por exemplo, o nosso grupo religioso e também a assistência social e o posto de saúde. Mas principalmente a família e os amigos. Acho que a senhora é capaz de se lembrar como foi que ele parou. Na hora que ele encarou o problema, ele quis mudar. Não foi a senhora, não foram os filhos, nada disso. Foi ele. Ele quis e teve todo o apoio da família para mudar.
E naquele momento, isso foi fundamental. Enfrentou dificuldades, sofreu, mas colocou algum plano de mudança em ação. O seu marido fez isso, não fez? Mas todo mundo sabe que manter uma mudança é muito mais difícil do que começar. As recaídas são quase inevitáveis. Recaída? Isso parece coisa de doente. Mas ele não estava doente. De uma certa forma, ele estava doente sim. Se pensarmos que o alcoolismo e a dependência de drogas também são problemas de saúde, tudo isso que eu estou aqui falando para a senhora, eu aprendi com os profissionais de saúde. Mas a gente precisa perceber que, do mesmo jeito que acontece com alguns outros problemas de saúde, beber também pode ser consequência de alguns hábitos. Que coisa, hein? E eu sempre achei que fosse fraqueza dele, se envergonhice até. Veja só que coisa boa. Sabendo que é uma doença, que sabe agora, a senhora vai poder ajudar muito mais o seu marido. Os preconceitos em relação às pessoas com esse tipo de problema só atrapalham, fazem com que elas se sintam piores e desanimadas. Mas veja, depois de passar por todas essas fases difíceis de mudança, o seu Ayrton conseguiu deixar de usar álcool e as outras drogas por algum tempo. Agora que ele recaiu, ele vai precisar da senhora, dos filhos e dos amigos, mais do que nunca. Assim ele vai conseguir parar o uso novamente. Também buscar a ajuda dos profissionais da rede de saúde, se for necessário, ou dos especialistas na área. Como assim eu posso ajudar? Eu não sei o que fazer. Sabe sim, dona Lília. A senhora já fez isso antes, quando encorajou ele a mudar. E agora vai novamente encorajar e fortalecer o seu marido. Nós sabemos que ele é capaz. Só precisa ter um bom plano de mudança e manter a decisão. O que a senhora acha que funcionou quando ele parou da outra vez? Ele mudou algum hábito ou começou a fazer alguma coisa diferente? Sabe, agora que o senhor está falando, eu vejo que mudou sim. Quando ele tinha um problema antes, ele saía do trabalho e ia direto com aqueles amigos que eu não gosto para um boteco perto do trabalho lá onde eles ficavam jogando, bebendo e cheirando. Quando resolveu parar, ele começou a sair mais com os outros amigos, os do futebol. Foi ótimo, mas depois começou uma construção lá no campinho e eles não puderam mais jogar lá. E aí que ele voltou para a turma do bar. Então, parece que o problema dele piora quando o jeito de se distrair, de ter alguma diversão, envolve o bar, não é? Quem sabe se ele encontrar um outro jeito mais saudável de se divertir com a família, por exemplo, quem sabe vocês planejam um momento só para o casal. Isso não ajuda? Ele volta na terça-feira, não é? Vamos convidar o seu Ayrton para conversar conosco. Assim que ele chegar, depois da conversa, ele percebe que está precisando de ajuda de especialistas. Podemos procurar um sistema de saúde ou assistência social. Lá tem gente preparada para lidar com esse tipo de problema e que pode ajudar a encontrar outras soluções. Sabe, é muito importante a participação da família no tratamento. Podemos fazer isso? Claro, tá combinado. O senhor quer mais um café? Não, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. O tema central desta história foi a preocupação e angústia da esposa em relação a uma situação comum com pessoas que estão tentando modificar seus hábitos em relação ao uso de drogas, a recaída. De modo geral, a recaída traz sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento do usuário que muitas vezes faz com que ele continue usando drogas para não enfrentar a si mesmo, assim como seus familiares. Nesse sentido, a família deve estar orientada para dar-lhe apoio e autoconfiança.